Olá! Que alegria poder compartilhar com você mais uma reflexão. E hoje o nosso tema é Feminilidade Radical, de Caroline. Um excelente livro que eu queria ler há muito tempo e agora li. Estou aqui trazendo a reflexão para você. O livro começa com a autora falando sobre feminilidade distorcida. O que é feminilidade distorcida? É que nós, mulheres, foi distorcido que é a submissão e começaram a falar que a mulher que fica no lar, que é submissa ao esposo, que é casada, é uma mulher fraca. Será que é isso mesmo? Não podemos dizer isso, né? Então vem distorcer o papel daquilo que Deus nos deixou para nós mulheres. E vem mudar a palavra de submissão como algo ruim, como se a mulher que vive ali na obediência do marido, que o marido maltrata e está ali com ele, vem trazer algo como ruim. E não é isso que Deus planejou para nós mulheres. Não é isso que a Bíblia fala o que é submissão. E aí vem os conceitos errados, né? A autora já começa falando disso, que vem distorcendo, né, as palavras, que vem distorcendo o que é realmente a feminilidade. Os homens, depois vem falar que os homens são o problema, né? Que são as bandeiras do feminismo, que vem falar que os homens são o problema, porque os homens é que acabam com as mulheres. E aí vem também negando a autoridade de Deus, porque Deus fala que o homem é o cabeça da esposa. E aí isso para as feministas é terrível. Então agora eles vêm o quê? Com a ideia, né? Vem com a ideia de desmentir a palavra de Deus, de contestar a autoridade divina. Então ela vai falar esse capítulo e trazer pra gente. Aí ela vai falar das ondas do feminismo, né? Tem a primeira onda que foi para o sufrágio universal, os direitos legais. E aí vem a segunda onda para a insatisfação da mulher, que vem falar da insatisfação, que as donas de casa são entediadas, que são irritadas, né? E a terceira onda vem falar do sexo radical ou positivo. Então, assim, a gente vai lendo o livro e vai compreendendo muitas coisas que são faladas hoje, até no meio cristão. Nós, mulheres cristãs, seguimos alguns costumes, né? Que a gente nem sequer sabe a influência de onde que isso vem. E tá ligado lá no começo da história do feminismo. E aí agora, analisando e refletindo sobre o livro, pensando, será que na Bíblia teria alguma feminista? E aí, analisando, conversando com meu esposo, fiquei pensando, será que Jezabel poderia sim ser uma grande feminista da sua época? E outras mulheres também, né? E a autora traz também algo que já é algo antigo. A gente vê falar de feminismo hoje, mas antigamente, hoje se mudou o conceito, né? Hoje se fala de feminismo, mas antigamente tinha outras visões, outras mulheres que tinham esses pensamentos. Então não é de agora, já é culturalmente vindo desde muitos tempos. E é interessante ver quanto que na história, conforme ela vai contando, vai trazendo a cada capítulo, a gente vai vendo quanto nós somos influenciadas, quanto nós somos bombardeadas por esses pensamentos e deixamos, por vezes, de não buscando entender a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, nós acabamos deixando com que essa cultura, com que essas ideias, essas filosofias venham entrar no nosso coração. E aí passamos a ensinar as outras gerações, a nossos filhos, a nossas filhas, sobrinhos e na igreja mesmo, com esse pensamento que para nós é normal, mas que tem a base lá no feminismo, com ideologias, né, filosofias que não condiz com a palavra de Deus. E aí ela vai falar pra gente que nós somos chamadas para um papel importante. Que papel esse? De auxiliar na igreja, auxiliar o nosso esposo, auxiliar no nosso lar. Então Deus nos deixou como auxiliadoras, como mulheres inteligentes, que pensam também, que têm inteligência, que são sábias, né? Quando a gente continua buscando no Senhor sabedoria, Ele nos dá sabedoria para o quê? Para conduzir o nosso lar,
algo muito importante que o Senhor nos deixou foi o nosso lar, os nossos filhos. E aí essas filosofias, né, aí fora, vem falar pra gente que não é importante, é mais importante do que o seu lar, o seu esposo, os seus filhos. É muito mais importante que você deixe tudo e vá se realizar. Você que tem que se aparecer, você que tem que ser grande, né? Porque se você não é, você, né? Aí você é deixado de lado, você não é importante. Conversando com meu esposo sobre essa temática, nós chegamos à conclusão o quanto as mulheres do lar são discriminadas por nós mesmos mulheres. Quanto que as tarefas de casa, aquilo que nós fazemos como do lar, é menosprezado, ninguém vê como isso é importante, né? Ninguém vê a criação do filho, daquela que se deixou o trabalho para, né, fora do lar, para ficar em casa, para cuidar da sua casa, da sua família, zelar pela educação dos seus filhos. Isso não é importante. Isso é renegado, é deixado de lado. Mas há fundamentos não na palavra de Deus, porque na palavra de Deus a gente vê, né, como que Jesus, através dos seus ensinamentos, como ele levava ao lar, né? A dracma que se perdeu, a mulher que foi varrer a casa para encontrar a dracma perdida. E aí ele remete lembranças do lar para que nós possamos compreender. E tanto é que ele fala, né, da esposa, né, que ele é o esposo e a igreja é a esposa. Então, o Senhor Jesus trata tudo como lar. E aí a gente deixa se levar pelas filosofias vãs e não buscamos aperfeiçoar na palavra de Deus e nos sentimos o que agora? Tristes por não estar ali fora trabalhando, tristes por estar cuidando da sua casa, estressadas pelo trabalho doméstico que realmente nunca acaba, né? E aí a gente vê que a base, às vezes, não é só do nosso coração, foi algo que foi gerado em nós, algo que foi plantado no nosso coração. E a autora fala de Eva, né? Que lá no começo, já por causa do pecado, vai surgir essas filosofias. Não é porque as pessoas criaram isso, não. Quando entra o pecado no mundo, o próprio diabo, ele já vem para distorcer o que Deus fez. Ele pergunta uma coisa para Eva e ele joga uma resposta, outra resposta. E ele traz algo para que nós possamos acreditar nisso. E agora fazer com que a palavra de Deus, com o que o Senhor fez, perca a validade. E agora o que ele traz como filosofia, como algo novo, é que vai passar a valer. E tá errado, né? E a gente se deixa levar por isso. E é normal que a gente se deixe levar. E por quê? Lá no livro e na Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. É qualquer conhecimento? Não, conhecimento da palavra de Deus. E realmente nós mulheres tendemos a buscar pouco conhecimento da palavra de Deus e a crer mais no que se diz. Eva, por exemplo, ela foi acreditar no que a serpente disse, mas não no que a palavra do próprio Deus, que vinha falar com ela pelas tardes, que vinha conversar com ela frente a frente, cara a cara, ensiná-la. Não valeu. Ela deu mais ideia para uma filosofia, para algo que foi lançado para ela. E aí a autora ainda fala: não há lugar como o lar. Oh, que lindo que eu achei essa parte, esse capítulo. Ela fala que não há lugar como o lar. Porque quando o lar é alicerçado na palavra de Deus, alicerçado, e que a gente se preocupa em cuidar da nossa família com todo esmero, não para nós, mas para o Senhor vai nos honrar. E ela fala que nós mulheres somos as guardiãs do lar. Uau, que lindo, né? Somos as guardiãs. Nós devemos guardar o nosso lar, nós devemos buscar no Senhor entendimento, devemos buscar no Senhor para que Ele nos capacite para conduzir o nosso lar, mas conduzir o nosso lar para o céu, conduzir nossos filhos para chegar na eternidade, para alcançar o céu, alcançar tudo que o Senhor tem para o nosso lar, para os nossos filhos, para o nosso esposo. Esse é o propósito, né? Então, nós somos guardiã. E também guardiã para quê? Para que possamos ensinar aos nossos filhos, os conceitos corretos. Aquilo que o Senhor traz na sua palavra como certo, né? E aí, Aí você fala: mas Gleice, como que eu vou conseguir conduzir o meu lar assim? Através da oração e da leitura da palavra do Senhor.
Porque quando nós nos esmeramos, assim como já tem resenha, já tem reflexão aqui no canal, do livro que eu refleti sobre Ministério de Mulher, que fala que tudo tem que ser embasado na palavra de Deus. E é isso mesmo. Quando nós embasamos na palavra de Deus o nosso lar, as nossas condutas, aquilo que ensinamos, o Senhor vai nos abençoar. E nós estamos guardando o coração dos nossos filhos, o coração do nosso esposo, o nosso próprio coração, para que essas filosofias, essas ideologias não venham entrar no nosso lar. E aí a autora traz outro capítulo que fala Guerra das Mães. Aqui vai falar da segunda onda do feminismo, que é o quê? Desmerecer as mulheres que ficam em casa. A autora ainda mostra, através de estudos que ela trouxe, que as mulheres, uma feminista escreveu que as mulheres que ficavam no lar, elas não contribuíam para a nação, elas não traziam dinheiro, elas não traziam renda. Olha que absurdo, né? Elas falavam que essas mulheres estavam o quê? Fazendo a nação empobrecer, porque elas não tinham condição financeira. E aí agora você pensa comigo, reflita aí comigo, como nós mulheres que decidimos ficar em casa para cuidar do nosso esposo, para cuidar dos nossos filhos, não contribuímos com a nação. Tá errado isso. Contribuímos sim, porque filhos bem educados, filhos bem educados, né? E serão cidadãs de excelência. Filhos bem cuidados, bem nutridos, não irão pesar, né? Vamos dizer, no SUS para nós aqui do Brasil. Não irá pesar com ficar doente. Nosso esposo será mais satisfeito, produzirá mais no seu trabalho, porque ele não ficará doente, porque quando nós cuidamos, nosso esposo está satisfeito com a casa que ele tem, ele irá produzir melhor. Então, sim, nós temos grande valor. E aí aqui vai entrar também a ideia que nós não somos produtivas. Como assim? Trabalhamos o dia inteiro e não somos produtivas? Sim, nós podemos fazer muita coisa através do nosso lar, podemos sim trazer renda para o nosso lar, através de o quê? Administrar bem o lar, né? Administrando as finanças, administrando aquilo que nos é colocado em nossas mãos. Sim, somos produtivas, né? E são entediadas. E aqui começa a tensão entre as mães que trabalham fora e as mães que ficam em casa. Agora, hoje nós estamos vivendo na nossa época moderna, nós estamos vivendo aquela situação que as mães que nós temos aqui no Brasil, a licença maternidade, que quando se cumpre os 4 ou 6 meses, as mães já estão, antes de chegar esse período, estão aflitas porque vão ter que retornar ao trabalho e deixar seu filho na escola, deixar seus filhos com a avó, Então agora, quando a gente volta para isso, a gente vê quão é sofrido para essas mães retornar ao trabalho, né? E aí, nós mulheres desmerecemos, como eu já havia dito, nós mesmas. Às vezes nós ficamos em casa, nos sentimos frustradas, nos sentimos que não fazemos nada, nós nos sentimos entediadas, mas por vezes, né? Porque a gente não vê a verdadeira importância que é aquilo que nós estamos fazendo, porque para Deus é importante o que nós estamos fazendo. Eu já conversei com algumas amigas que falam que agora que estão, né, nessa fase de ficar em casa, porque os filhos já cresceram e tá em casa, no lar, se sente frustrada, que não contribui nada. E aí eu falei para essa minha amiga, falei assim, mas imagina, você tem os seus filhos todos na igreja, o período todo que você passou no seu lar, olha que relevante, que lindo isso que você fez pelos seus filhos, todos estão na casa do Senhor, estão cursando a universidade, é motivo de gratidão, amiga. Eu falei pra ela. Ela falou assim, nunca tinha pensado dessa forma. Eu falei, então o que você já fez por estar no seu lar foi grande, é grande, vai continuar refletindo ao longo da sua vida e da vida dos seus filhos e até quando você não estiver mais aqui. E ela me disse que nunca tinha pensado dessa forma. E é isso, mulheres, é muito importante o que você está fazendo. E você
que tem realmente a necessidade de trabalhar fora, não se sinta mal por isso. E o Senhor vai te capacitar para que mesmo assim você esteja cuidando do seu lar, sendo uma guardiã do seu lar. Porque eu falo assim, ó, não há um certo e um errado, é a necessidade de cada um, né? É a necessidade de cada família. A cultura da vulgaridade. Aí agora aqui é pesado, porque começa a terceira onda do feminismo, que é o sexo radical ou positivo. E aí você vai me falar, e o que isso tem a ver? Que tem a ver que nós somos bombardeadas e influenciadas pelo feminismo desde a nossa escolha das roupas, daquilo que nós vestimos. Desde a produção de como nos comportamos, como nos falamos, como nos posicionamos para tirar uma foto. Sim, estamos sendo influenciadas. E aí vai entrar o quê? A venda do corpo feminino. Começa com a cultura pop, que vem mostrar, né, a autora fala, que vem mostrar o corpo das mulheres seduzindo, das mulheres no polidense, das mulheres que tem que estar saradas sempre. E isso está constante no nosso dia a dia. Que nós temos que ter o corpo perfeito, porque se eu não estou com o corpo perfeito, nossa, com as curvas, com tudo como diz que tem que ser, eu não estou sendo bonita. Se eu tô agora, eu fiz academia, estou com o corpo sarado, estou com o corpo bonitão, eu tenho que mostrar o meu corpo. Será que essa ideia vem de uma mulher cristã? Que agora você está cuidando do seu corpo, você precisa mostrar para os outros que o seu corpo é cuidado? O seu corpo é para o seu esposo, amada. O seu corpo é para o seu esposo, então ele deve ser guardado para ele. Por mais que ele seja bonito, seu corpo esteja bonito, impecável, você não tem necessidade de expô-lo, né? E aí vem o quê? Essa ideia que nós devemos expor. Porque o que é bonito tem que ser mostrado. Mas a palavra do Senhor nos ensina diferente, que é a modéstia, do pudor, do guardar, né? E aí vem falar também que o quê? Que virgindade não importa, né? A castidade não importa mais, você tem que aproveitar, você tem que experimentar todos quando puder, porque quando você casar, é assim que vai falando essas filosofias aí afora, né? E aí vem falar também aqui o que? Vem o combate que não é necessário você ser fiel no casamento mais. Você não precisa ser fiel no casamento, você pode sim experimentar outros, desde que vocês dois estejam de acordo. Então isso vai totalmente contra, a autora fala, porque tudo ela vai mostrando através da Bíblia, né? Que está certo, que ela fala assim, está errado, porque na Bíblia é diferente. E a autora veio mostrar que não, que o corpo do esposo é para a esposa e da esposa é para o esposo, né? E aí é errado, que o Senhor fala, devemos ser só do esposo, só da esposa e da fidelidade. Como que nós possamos honrar e ser fiel a Deus se nós não somos fiel ao nosso cônjuge, que está com a gente dia a dia? Como nós vamos então falar de fidelidade para com Deus? E aí fica a pergunta para você. Então, se você está com esses pensamentos que tudo pode, e também vai falar da pornografia, vai falar de tantas coisas esse capítulo, que a gente fala, meu Deus, eu não pensava que isso estava relacionado com essas filosofias, né? E quantos outros temas a mais. E por fim, ela termina falando fé feminina. E aí ela vai falar, o que é ser feminina radicalmente? Feminilidade radical, o que é isso? Quem é o radical? É nós, que decidimos ser cristãs de verdade, seguir o que a Bíblia diz, seguir o plano de Deus para a nossa vida. Quando nós decidimos seguir o que a Bíblia ensina, em ser fiel, a cuidar da nossa família, a ser contra essas filosofias, a vestir com decência, a ser a mulher que Deus espera que eu seja. Ser o que o Senhor nos ensina e deseja que sejamos. Ser submissa, aceitar a autoridade do esposo, aceitar a liderança do esposo. E aí quando a gente começa a agir dessa forma,
essas filosofias vão dizer que nós somos radicais. Pode isso? Né? Será que porque somos diferentes, somos radicais? É isso mesmo, gente. Quando nós decidimos seguir o que a Bíblia diz, nós somos cafonas, nós somos chatos, nós somos, nossa, tantas outras coisas que nós somos. E ainda radicais, né? Então, que você venha ser uma pessoa radical através da palavra de Deus. E a autora fala, que igual ela fala de Efésios capítulo 6, que vai falar pra gente que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, né? Dos demônios e todas as coisas. É espiritual, a nossa guerra é espiritual. Então, não é essas filosofias, não é essas... Porque isso daí são guerras travadas, né, no espiritual. E não é só essas guerras que nós temos. Então, isso é o quê? Filosofias humanas. Mas nós devemos nos preocupar com o quê? Com a nossa luta com as potestades, né, do mal, essas coisas lá no mundo espiritual. E é isso, mulheres. Chegamos ao fim dessa reflexão. Olha, recomendo muito que você leia esse livro, se você tem interesse sobre esses temas, assim como eu recomendo muito que você leia. Creio que vai abrir muito a sua mente, vai te fazer entender, porque são muitos pontos importantes que a autora traz e que fala, e a gente liga um start. Meu Deus, isso tá relacionado, eu nunca imaginei que isso tinha a ver com essas filosofias que tem a ver. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de comentar, deixar o seu gostei aí. E comenta aí comigo se você já leu esse livro, se você leu, o que você achou, se você tem alguma indicação de algum outro livro sobre esse tema, porque eu gosto muito desse tema. E comenta aí o que você tem achado das reflexões. Assista as outras reflexões que já tem aqui no canal, tem muitas outras aí já. E eu te espero para a próxima reflexão. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Eu te aguardo para a próxima reflexão.